Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na nossa rede litoral de televisão. Desde já agradecemos aí a audiência aí dos nossos telespectadores, a você aí de Paraná, Santa Catarina e do nosso Rio Grande do Sul aí, que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, através da Claro Net, através da Roku TV, através da Soul e também do nosso canal no YouTube e também no canal da TV lá no YouTube. Pessoal, hoje o programa Atualidade tem a grata satisfação e a felicidade de trazer um grande comunicador também aqui do nosso litoral, que é o meu amigo Rodrigo Calderon, também professor. Estamos aqui nos estúdios, nos seus estúdios da rádio, uma rádio comunitária aqui de Osório, a capital dos ventos. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Atualidade. Obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando, o telespectador, né, que isso é importante para nós. Sabe que o rádio comunitário, ele vem para agregar, juntamente com o canal que você tem hoje, uma plataforma poderosa, que eu acho que é a TV, e ela consegue entrar naqueles lugares muitas vezes que o rádio não consegue fazer esse trabalho, e a TV faz esse trabalho muito bom. Sim. E essa TV mais local, essa TV que nós temos no litoral, e do seu programa Atualidade, que é um excelente programa, traz assuntos novos e aborda novos temas, isso é muito importante. Então o rádio e a TV têm um papel fundamental nesse tipo de informação, que é uma informação gratuita, né? Uma informação que chega à casa das pessoas sem a necessidade de tu pagar, né? Como se fosse uma plataforma de filme, um stream de filme, tu não precisa pagar, né? Tu tem gratuito essa informação. E uma informação sem ser aquela tendência de pegar e dizer que algo é B ou A ou C, né? Simplesmente leva a informação e a pessoa tira o que é necessário, né? Isso é bem interessante. A TV faz isso, né? E você faz muito bem isso, já com maestria no seu programa Atualidade. E a rádio comunitária, quando você fala de rádio comunitária, ela surge já no início dos anos 2000. A nossa, por exemplo, que é a 98.1 aqui de Osório, que usa essa frequência e usa o mesmo nome, né, 98.1, a ideia de um projeto é de mais adiante nós criarmos um concurso, né, e escolher o nome da rádio, né? Uhum. Muitos colocam no rádio Golfinho, colocam rádio de diversos nomes, né? Rádio Comunidade. Rádio Comunidade. Eu também tinha um programa na Rádio Comunidade. Isso, você teve o programa, né? É verdade. Então ainda nós não temos esse nome ainda fixo, né? Mas nós usamos esse nome fantasia hoje, né? Uhum. Como Rádio 98 FM. Quando ela surge lá no início dos anos 2000, primeiro se funda uma associação, é bem interessante e é legal informar os ouvintes. Para você não ser uma rádio pirata, primeiro tu precisa fazer uma associação, né? Montar uma associação. Tem todo um regime jurídico, aquela coisa toda, o estatuto. Depois que tu tem a figura do presidente, a figura do tesoureiro, a figura do secretário, né? Daí você faz um pedido para o Ministério das Comunicações. Foi o que nós fizemos, isso em 2005. Nós só fomos ganhar a outorga da rádio, uma licença ainda provisória para operar, em 2009. Da partir de 2009, né, nós montamos um estúdio e no finalzinho lá de 2009, dezembro de 2009, daí sim veio uma carta, na época uma R, não sei se utiliza mais ainda, né? Sim. Na época uma R, que essas cartas registradas é que vai para o receptor, né? E nós ganhamos essa outorga em 2009 e começamos a operar e explorar esse canal, né? É uma frequência 98.1. Para o ouvinte entender, não tem como medir, por exemplo, o espaço que ela vai ocupar. Mas seria 10 quilômetros, vamos dizer, para o norte, para o sul, para a esquerda, né? É 10 quilômetros, né? Mas ela fica limitada. Não tendo um outro sinal que atrapalhe ela vai até mais. Ela vai até mais, Dependendo, por exemplo, ela acaba chegando em Tramandaí. Exato. Depende de onde que você está lá em Tramandaí, né? Sim. E quem está na 389, que é a Estrada do Mar, até o quilômetro 10, pega bem, pela RS 30 até próximo ali da Agasa, né? Quando eu falo ali, como se o ouvinte estivesse participando comigo, mas é pela Freeway, lado direito, né? Você vai ver uma baita de uma chaminé que é a antiga Agasa. Né? A 98.1 hoje aqui em Osório, ela está desde quando, Rodrigo? Sim, desde 2009. Finalzinho de 2009, nós ganhamos uma outorga provisória. E depois, em 2013, 2014, é definitiva. Daí tu explora o serviço por 20 anos,
renova-se por mais 20 anos e assim vai se renovando, né? Ela tem uma rádio comunidade, ela tem quantos quilowatts de potência? Isso, a potência dela é medida em 25 watts, né? Ela opera em 25 watts, diferentemente das rádios comerciais, que operam com 50, com 30, né? Depende da situação, até com 100 watts, né? Mas no caso, nós somos somente 25. Existe um projeto lá no Senado e na Câmara Federal, já passou pela Câmara, na verdade, está no Senado Federal, para aumentar para 125 watts. Daí ela já quase que disputa com as rádios comerciais, né? Só não se fez ainda, provavelmente, por uma questão de associações, né? Provavelmente a Associação das Rádios Comerciais ela não quer que libere, né? Então a nossa Associação das Rádios Comunitárias briga lá no Senado para ter essa possibilidade. Porque tem muitos lugares, Marcos e os ouvintes que estão nos acompanhando, o telespectador, o único veículo de comunicação é uma rádio comunitária, não tem outro. Um maior exemplo aconteceu agora, por exemplo, em Roca Salles, com as enchentes do mês de maio, devastou a cidade, né? Tirou do mapa, né? Literalmente tirou do mapa. E uma boa notícia é que nessa semana Roca Salles ganhou um canal de rádio comunitário, porque é mais fácil a comunicação, até para você informar as condições da estrada, as condições do interior, do município, né? Então esse município foi beneficiado com uma rádio comunitária. Como tem as outras rádios comunitárias aqui na nossa região, né? Então tu tem esse limite de frequência 98.1, que nem o caso, por exemplo, nós temos em Imbé e Tramandaí. No passado, houve um problema de conflito de frequência. Tinha né? Gaivota, a Golfinho e a comunidade. Isso, todas eram 98.1. Daí eles tiveram que mudar. Uma foi para 109 alguma coisa, a outra baixou, mas não conseguiram operar com essa mesma questão. E quando for aumentar a potência, provavelmente vai acontecer esses conflitos e elas vão ter que se adequar. Né? O grande conflito é esse, né? Como é que tu vai botar duas 98.1 na mesma cidade? Não que seja na mesma cidade, mas na cidade vizinha. Que nem em Imbé, Tramandaí é praticamente lado a lado, né? Não tem como você operar na mesma frequência, né? Quando eu fazia um programa na Rádio Comunidade, lá do meu amigo Vilmar, era uma coisa bem interessante. Eu saía ouvindo a Rádio Comunidade até a entrada do portão da minha casa. A partir do momento que eu botava o carro para dentro de casa, dentro da garagem, eu já pegava a Gaivotas. Era que ela ficava mais do outro lado da cidade. Então uma ficava para cá e outra ficava para lá. Então dava esse... Então eu dizia, olha, lá em casa eu não consigo ouvir a comunidade pela qual eu tinha o programa. Então eu tinha que ouvir a outra rádio. E até como curiosidade também, Marcos, me permite, que as rádios comunitárias elas não têm uma frequência, como é que eu vou te explicar? Por lei, ela pode sofrer uma interferência de uma rádio comercial. E não tem um dispositivo que tu vá reclamar para o Ministério das Comunicações, porque exclusivos ficam para as rádios comerciais, que ela tem um canal exclusivo que tu não pode interferir, né? Como se fosse um rádio comunicador, que você tem a frequência da polícia ou alguém, um civil, entrasse lá. Daí tu é punido por isso. E as rádios comunitárias não têm essa liberdade, não... Porque, na verdade, a rádio comunitária, ela foi criada com um propósito. Sim. Que é de atender uma determinada... Claro. Um bairro, digamos. Né? Um local ali. Ela surge uma pequena região. Sim. No final dos anos 80, ela surge no Rio de Janeiro, né? Isso. Houve uma grande aglomeração de pessoas, que nós chamamos hoje de favela, né? Mas que seja uma comunidade, um bairro, né? Se necessitou de um veículo de comunicação, né? E daí se cria no Rio de Janeiro as rádios comunitárias. Surge a primeira rádio comunitária, se você for pesquisar, vai ver que é no Rio de Janeiro. Sim. E depois, sim, com o Ministério das Comunicações regulamentando isso, que houve uma pressão muito grande, vem a liberação para as outras regiões do país, né? E nós fomos beneficiados, né? A primeira do Litoral Gaúcho, que nós temos como rádio comunitária, é a Rádio Golfim, que fica em Imbé. Sim. Fica em Imbé. E depois surge na Grande Porto Alegre, surge em Passo Fundo, surge em Pelotas também. Pelotas tem 3 rádios comunitárias na mesma cidade. É até como curiosidade e informação para os nossos ouvintes. E uma coisa que é bom nós colocarmos, a rádio comunitária ela foge um pouco da rádio comercial, que ela não tem uma tabela de preço, tu não tem como cobrar. Sim. Tu não tem um anunciante aqui que tu cobra, aqui né? na rádio a gente troca até por prato e comida. Não, literalmente. Não, é o que a gente... Tu faz uma pergunta com o restaurante, prato e comida, exatamente. né? Lá, por exemplo,
vou fazer propaganda para o restaurante X. Sim. Em troca de publicidade. Nós temos um apoiador aqui e tem um programa terceirizado, né, que ele troca por ração de pets. Exato. É isso. Não, mas é. A rádio comunitária, ela facilita, sai daquela questão formal, Sim. ela é mais informal nesse sentido de facilitar sem a Exato. burocracia, né? E é bem legal isso que tu falou. E Osório, como as outras cidades também, vive esse grande problema. Não tem como nós cobrarmos um valor absurdo de um anúncio de um determinado produto. Difere, né? É bem diferente. Não pode inserir preços, tem umas regrinhas, né? A Voz do Brasil não tem aquela facilidade de você reproduzir ela em determinados horários, tem que ser às 19 horário horas. local, horário oficial. Tu não tem a possibilidade de linkar com outras rádios, a não ser que seja uma comunicação oficial do governo, uma Rádio Agência Senado, tu pode linkar para determinados programas culturais, a Rádio Agência Senado, né? Inclusive, nós somos a única, Marcos, emissora de rádio comunitária aqui da nossa região do litoral e na Grande Porto Alegre, somos autorizados tanto pela Agência Câmara de Rádio, né, e pela Agência Câmara do Senado de transmitir e retransmitir alguns programetes curtos, né? Nós temos esse registro, inclusive em cartório, né? E nós temos essa possibilidade de forma exclusiva de nós reproduzir. A não ser que uma outra cidade de 100 quilômetros daqui, que tem uma outra rádio comunitária que pode ter transmissão desses programas, né? Rodrigo, antes tu estava na Jovem Pan também, né? Sim, tu já está há quanto tempo na comunicação, Rodrigo? Porque Marcos, eu digo sempre que o microfone é uma... Eu falei até pro Sandro Sauer, meu querido amigo, que é da Jovem Pan, eu digo, é uma cachaça, né? A gente depois que entra numa rádio, que começa a pegar se apaixona pelo microfone, né? De tu se comunicar, e é um poder muito grande que nós temos na mão, né? Esse canal que nós temos é um poder muito grande, porque tu forma opinião, né, Rodrigo? Isso. É porque a informação que tu tá levando é a informação real, em tempo real, né? Certo. E o editorial que tu leva, ele vai marcar realmente o que está acontecendo na cidade. E a TV, né? ela sofreu já muitas transformações. Sim. Ao contrário da rádio, que ela se mantém. Apenas ela está hoje com algumas... limitações. Né? Algumas limitações. E também com as pessoas podendo fazer vídeos enquanto está fazendo o programa. Sim. Eu vejo aí nesses TikTok, eu vejo em outros pelo Instagram, né? canais aí, as pessoas começam o seu programa e já botam ao vivo ali. A audiência é muito maior, né? Nós temos o áudio também e a imagem, né? Alguns programas da rádio que são produzidos, entre eles a cobertura do esporte, da dupla Grenal, com Samuca Capra, que é o nosso comentarista, jornalista e responsável pelo esporte da rádio, né? Ele faz essas transmissões também pelo canal do YouTube, né? Então tem a imagem e o áudio, né? Isso é bem interessante, porque tu fica sabendo quem né? A pessoa de que está passando essa informação. Sim, porque tem a voz, mas não tem a... Tu é aquele cara lá que fazia o programa tal, que eu também tinha um programa também na Itaramã, Sim, né? Eu lembro. Um programa de debates ali, muito interessante. Aliás, um programa, uma audiência muito boa, né? E eu gostava de fazer aquele programa ali, um programa muito legal. Marcos, acabou depois. Diferentemente da TV, né? Você hoje tem uma ideia de quantos vão assistir esse vídeo, quantos estão assistindo em tempo real. E tu tem ali um feedback, né? O rádio, tu não tem esse feedback. Tu tem um feedback através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, né? Que hoje é bem mais prático a mensagem de áudio ou mensagem de texto. Caso contrário, tu não sabe quantas pessoas estão ouvindo, né? Pode estar 10 pessoas ou pode estar 5 mil pessoas ouvindo, né? Exato. É diferente, E né? o bom é que quando fica gravado, um programa tipo o meu, que as pessoas vão assistir quando elas quiserem, no horário que elas quiserem, né? E... várias vezes, se ela quiser também, né? É Mas, Rodrigo, respondendo, há quanto tempo tu está na comunicação? Eu comecei em janeiro de 1995. Né? Tu é daqui de Osório mesmo? Sim, de Osório. Na antiga... Era uma rádio AM na época, né? E sofreu uma transformação. Hoje todos estão na mesma faixa de transmissão, que é o FM, na Rádio Osório. E eu comecei lá como office boy, né? Brincando lá, fazendo a entrega de alguns documentos. Daqui um pouco achou interessante, faltou um operador de áudio. E eu fui substituir, fiquei substituindo lá por quase um ano. E depois, pelo fato da voz saber uma leitura clara, uma leitura mais encorpada, aquela coisa toda, eu passei a gravar textos off, né? Textos que nós chamamos de off, que são os comerciais. E depois dali eu fiz o jornalismo, daí como jornalista mesmo comecei a fazer entrevistas, produção. Tem duas coisas bem interessantes no rádio. Tu entra como office boy, tu vira depois mesário,
tu vira também o produtor, porque daí tu vai ter que procurar assuntos para aquele programa de determinado horário. E depois, por último, que é o teto, né? Tu vira o apresentador ou o locutor aqui. Sim. Essa é a carreira dentro do rádio. E interessante que hoje acabou aqueles vozeirão das rádios, eu ia te né? falar isso. Às vezes eu faço umas propagandas lá e as pessoas... E aí, no início, eu era bastante tímido para fazer os comerciais, as propagandas, porque eu dizia, não, gente, eu não tenho vozeirão para isso. Sim. A minha voz é diferente, não é uma voz de né, grave, né? Porque tem gente que tem o vozeirão, que é o que agrada no rádio. O que deixa as pessoas mais felizes. Mais felizes. Acho que a voz grave parece que é um calmante para as pessoas. Pois é. E hoje não tem mais isso, né? Até nos anos... Quando eu falo isso, porque eu vivi esse período, entre os anos 80 e os anos 90, existia uma grande rede de rádio no Rio Grande do Sul que tinha essa coisa... Só contratava, por exemplo, locutores do interior que tivessem uma voz forte, né, uma voz grave, e que sabia mais ou menos um português ali, uma língua portuguesa que ele conseguia se defender, né? Ou ele entrava como um comentarista ou narrador de esportes, e depois ele ia gravar os offs, né? Ia gravar os comerciais. Com o advento da popularidade do jornalismo, uns pegam o nicho da TV e outros pegavam o nicho do rádio. Só que o rádio estava excluindo os locutores, jornalistas com a voz mais aguda, né? Ninguém queria. Eles iam para a TV. Daqui um pouco as associações começaram a cobrar. Por que as rádios não estão contratando mais, não querem? Daí sofre toda uma transformação. No final da década de 90, começa a surgir já uns apresentadores lendo jornais, jornalista lendo jornais, com aquela voz normal que tu ouve em qualquer lugar. Tu vai numa padaria, tu vai no supermercado, tu ouve uma voz de uma pessoa. Não é um alienígena que está por trás do microfone. E aí acabou, essa grande rede começou a colocar esses locutores sem a voz padrão. E a partir daí a grande rede colocou, todas as outras emissoras também começaram a se adaptar, colocar locutores com voz normal de pessoas normais, né? É isso que aconteceu, essa transformação. Só voltando à questão de uma curiosidade, quando eu comecei no rádio ainda era cassete. Hoje nós temos todo um advento de tudo tecnológico, né? Hoje são os robôs que praticamente fazem os programas, controlam toda uma grade de programação. 24 horas no ar e ninguém no estúdio. Não tem ninguém no estúdio, Exato, né? Que nem agora nós estamos falando aqui direto do estúdio, a rádio está funcionando, está normal, mas é um robô que está controlando tudo isso. Na época, quando eu comecei, não tinha isso, era pessoa mesmo, pessoa física, que tinha que trabalhar 6 horas, dependesse do turno dele, até um pouquinho mais, que numa jornada esportiva... os preparativos levam 3 horas antes e durante mais 90 minutos e mais as entrevistas no final do jogo. Então vai mais que 6 horas só para a transmissão de um jogo, né? Daí tem coberturas jornalísticas de eleições, que eu participei de algumas, né? Então hoje, alguns dos candidatos que estão voltando à cena ou já estão na cena, eu já conheci lá em 1995, entrevistando eles, fazendo pequenas reportagens, né, para levar para o rádio. E uns até já faleceram nesse meio tempo, né? Então tu acaba conhecendo boa parte do litoral e também histórica, né? O rádio facilita isso. Facilita. A comunicação te facilita isso, né? A aproximação com essas pessoas, né, Rodrigo? Sim, quando, por exemplo, Marcos, tu trabalhou 30 anos no Poder Judiciário, né? Isso. Quando que um jornalista ia conseguir falar com um juiz, né? Hoje nós temos um juiz que virou ministro do Supremo, que antes também fazia o papel do juiz, né, lá na sua comarca, né? Mas através da comunicação a gente tem acesso e até se fica mais próximo das pessoas, se aproxima, né, Rodrigo? Sim. Outro dia eu estava, acho que onde que eu estava, em Arroio, não, aqui em Arroio do Sal, nós estávamos ali, não, Xangri-Lá, cobrindo, a TV estava cobrindo o rodeio de Xangri-Lá. Daqui a pouco, do nosso lado, estava ali o Seu Moreira. Aí, olha, se a gente não é comunicador, fica mais difícil até de interagir, conversar. Aí já chamamos ele, já conversamos um pouquinho ali nos estúdios. Sim. Então tem essa facilidade de tu chegar e se aproximar das pessoas. Né? E o rádio, tanto a TV, né, facilita isso. Tu acompanha a trajetória do político, né? Isso. O Seu Moreira, eu conheci, ele era vereador. Depois ele veio a ser prefeito de Osório, veio a ser presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha e depois se torna deputado federal e participa das comissões do agronegócio hoje no nosso país. Tem por trás nas comissões lá dos deputados federais o Alceu Moreira, que é nosso aqui, bem próximo daqui, né? Um deputado bem atuante no nosso litoral. Sim, tu vai ter no Tribunal de Contas também outros representantes gaúchos, em diversas esferas, mas tu se torna íntimo deles, né? Por exemplo, eu tenho o telefone pessoal do senador Reis.
Sim, eu É também uma tenho. coisa curiosa, né? Do Pompeu de Matos, do Alceu Moreira, enfim, toda, né? Pessoas Sim, que tu tem esse acesso, né? é fácil, né? E aí eu te falava do juiz, quando que tu ia, por exemplo, durante a noite, depois do expediente, você vai ligar para o juiz, doutor, tem como tu dar uma entrevista amanhã para mim, aquela coisa toda. Exatamente. Tu se torna íntimo, né, das pessoas. E o rádio e a TV facilita isso, né? E eu acho, e é bem interessante o que tu está falando aí, Rodrigo, que a rádio, a TV, ela abre muitas portas, Sim. né? E também nós entramos na casa de quantas pessoas. É verdade. Por isso que a gente tem que ter um respeito muito grande. Eu vivo sempre, eu estou sempre falando isso nos meus programas, nas entrevistas que eu digo. A gente tem que cuidar tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente tenta, a mensagem que a gente quer dar, porque nós temos um microfone que para mim é uma arma. Claro. É uma arma poderosíssima. Sim. Se eu não tiver um cuidado e um respeito, principalmente com quem está do outro lado, para mim antes era ouvinte, porque era rádio, hoje é telespectador, porque é TV. Então a gente. E às vezes eu me pego, às vezes, Rodrigo, dizendo. Ouvintes da emissora, poxa, isso é um vício da rádio, porque a gente trabalhava muito com rádio, né? Com rádio, sem as pessoas não estarem nos vendo. Hoje a gente se comunica com hoje uma tem tela. A imagem, né? Hoje tem a imagem, exato, né? Prova disso foi a cobertura das enchentes que nós tivemos em maio, né? O meio de comunicação mais assistido foi as plataformas digitais, entre elas o teu canal, né? Então, entrou na casa das pessoas mostrando todo aquele problema que aquelas vítimas, né, das enchentes acabaram passando, né? Sim. E também rapidamente, Marcos, é interessante o rádio e a TV, né? Inclusive o código hoje, o código eleitoral, teve que se adaptar e criar regras, porque até ali em 96, no início dos anos 2000, era muito fácil, pessoas que eram candidatos a vereadores, eram candidatos ao prefeito, eles se utilizavam desses meios de comunicação porque era mais fácil de mostrar o que eles estão fazendo, né? E ser amigo do comunicador, mais fácil. Era mais fácil ainda. O que a lei teve que vir uma lei regulamentar? A partir do dia tal, por exemplo, que nem agora passou o mês de junho, tu não pode mais conceder entrevistas e pedindo voto. Até dia 5 de julho, né? Desse mês que passou, você tinha essa oportunidade de chegar lá no microfone e dizer, eu vou ser candidato, sou pré-candidato e pedir votos, aquela coisa toda. A lei eleitoral hoje proíbe. Então, tem coisas baseadas no uso da imagem, no uso da informação, que os rádios têm que se adequar. Sim. Caso contrário, tu está cometendo uma infração, né? Para te ver o poder do rádio que, no momento que tu assistiu lá no teu canal, no teu programa Atualidades, é isso que acontece. As pessoas, eu vi lá o que o prefeito está fazendo, né? Ou não fez ou deixou de fazer. É isso que o rádio facilita isso também para as pessoas terem uma escolha, né? Saber quem votar, em quem não votar, essas coisas. Né? E agora vem um período eleitoral aí, já começaram as movimentações isso, aí, né? E é verdade. Muitas vezes as pessoas nos procuravam. Olha, Marcos, eu queria aproveitar teu canal lá para falar isso. A gente sabia que a pessoa queria se projetar. Uma projeção. Né? E eu sempre tive, tanto no Tramandaí em Ação, que é o maior grupo de debate político lá de Tramandaí, lá no Facebook, eu sempre tive esse cuidado. E eu sempre disse, não, gente, enquanto não houver efetivamente o nome de vocês já sacramentados pela Justiça Eleitoral, homologados pela Justiça Eleitoral, eu não vou chamar uma entrevista. Para chamar para uma entrevista, o cara já tem que saber, eu sou candidato, aí sim, aí tu vai conversar com a pessoa, querendo saber com os seus projetos, coisa assim, desde que aquilo que a lei eleitoral permita, né, Rodrigo? Porque tem que ter um cuidado muito, muito grande, porque a rádio pode sofrer uma sanção, né? Pode até ser... E o candidato também, né? E o candidato também, né? Teve muitos candidatos que até hoje estão no Supremo lá sendo julgados, que perderam as suas, vamos dizer, a sua eleição, não pela falta de voto, mas perderam uma questão judicial eleitoral, porque feriu o Código Eleitoral, né? Porque deu uma entrevista fora do prazo, né? Pedindo voto, aquela coisa toda, e uma forma de tendência, né? Vai fazer com que aquele candidato que fala no teu programa tenha uma visibilidade bem maior, né? Do que falasse somente no rádio, né? Então, a plataforma são perigosas nesse sentido, né? Rodrigo, então o teu programa vai ao ar que horas? Isso, eu apresento um programa aos sábados, das 8 da manhã às 10 da manhã, que é um programa de radiojornalismo, né? Eu entrevisto personalidades, entrevistava, né, políticos até o momento, agora daí tu tem que mudar a pauta, né? Tem que ser bastante versátil nesse sentido, né? Se adequando, né? E para entrevistar não falta gente, tem um monte aí, né? Vai desde professores das universidades, professores de escolas, empresários, microempresários, grandes empresários, né? Então tem um leque de sindicato, né?
Eu tenho um contato muito forte com o Sindipem, que é o Sindicato dos Agentes Penais do Estado do Rio Grande do Sul. Da Polícia Penal, mudou o nome agora, né? É Agentes da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Aliás, é Texará, né? Com o nome de Marcos também. E sempre tu tá fazendo pautas nesse sentido, né? Tu nunca pode puxar para um lado ou para outro. Tu tem que ser sempre seguir uma ética, né, no rádio. Né? E ele vai ao ar às 10 horas. Das 8 às 10 horas da manhã. Das 8 às 10 horas no sábado. Como é que é o nome do programa? O programa é Conversas com Calderon. Conversas com Calderon. Legal. Acho que já dei uma entrevista. Isso, eu ia te dizer. Quando tu estava lançando o canal, né, da TV Litoral, eu tive a oportunidade de entrevistar, né, reproduzir ela e depois tem uma reprise nas quintas-feiras de manhã também. Inclusive, gente, essa entrevista está lá no meu canal no YouTube. Vocês podem acessar lá. Uma entrevista muito legal, muito bacana, sabe? Que o Rodrigo fez comigo lá. Uma entrevista. A gente fez por telefone, né, Rodrigo? Por telefone. Muito legal. Olha, vale a pena um pouquinho da história. Ouvir, né? A história falando do sindicato, falando da rádio, falando da televisão, falando. Há muitas coisas interessantes ali. Até te agradeço imensamente por me dar a oportunidade de me comunicar com a tua audiência também, que não é pequena, né, Rodrigo? E aí a gente pôde te levar um pouquinho. Isso. Hoje a cidade de Osório tem 50 mil habitantes e tudo que eu posto lá nas redes sociais, né, que é vinculado à rádio, na nossa fanpage, tem uma repercussão muito boa, né? Então, tanto a imagem como o áudio, as pessoas gostam disso. Quando são assuntos interessantes, como foi uma entrevista com você, as pessoas gostam de participar, gostam de fazer perguntas. Que pena que não foi ao vivo, né? Uma outra oportunidade a gente vai fazer ao vivo. Né? Agora a gente já sei onde é que fica o estúdio, agora já sei o endereço. E hoje eu pensei, vou gravar com o Rodrigo. O Rodrigo tem muita bagagem, tem muita informação aí. E pra gente falar um pouquinho de rádio comunidade, que todo mundo fica assim, o que é uma rádio comunidade? E agora tá lá, então já vai pro canal no YouTube, lá o nome do... Rodrigo Calderon falando sobre rádio comunidade, ou o que é uma rádio comunitária, né? Então é bacana isso aí. Então ainda bem que tu me concordou em nós gravar essa entrevista, aí eu te agradeço já desde já e dizer para ti, Rodrigo, que eu tenho uma pessoa super bacana, super simpático, querido, que desde lá da Jovem Pan, quando a gente nos conhecemos lá, estávamos na época de greve ainda do judiciário. Né? Pegamos a pandemia. Pegamos a pandemia, exato. As entrevistas tinham que ser dada, era feita com máscara. Imagina hoje tu fazer uma cobertura com máscara, né, Marcos? É diferente. E essas mudanças de temperatura que nós estamos aí, todo mundo gripado, né, Rodrigo? A gente... foi hoje, muito boa. Até a minha voz ainda não está legal por causa da respiração. E o rádio é isso e a TV é isso, né? Nos proporciona conhecer pessoas bacanas, que nem você, Marcos, pioneiro também na televisão, na TV Litoral, que eu digo em Tramandaí. Até então não tinha um canal oficial, né? E hoje tem um canal oficial nesse sentido. Mas apesar que você já tramitava dentro das mídias, tanto do Facebook como na rádio normal, né? Os programas que você tinha de debates lá na Rádio Teramã, depois na própria rádio comunitária lá de Tramandaí, né? Exato. Então é isso, são colegas que a gente vai fazendo ao longo dos anos, que nós nunca esquecemos, né? E sempre é bom destacar isso, né? Que são pessoas bacanas, que levam a informação verdadeira. Existe muito fake news, né, Marcos, nesse nosso mundo, isso aí, né? É uma terrível. Coisa que eu brigo muito. É uma coisa desagradável, né? Desagradável. Que ela só atrapalha a vida das pessoas, né? Como aconteceu nas últimas enchentes, nós tivemos fake news e sempre é provocado para aqueles que querem só ver as desgraças dos outros, né? Nada de bom, né? Nada de produtivo. Eu te agradeço também, Marcos, pela oportunidade de conhecer aqui nossos estúdios da Rádio 98 FM, que fica em Osório, fica ao lado da Padaria Reis, uma parceira nossa aqui, bem na esquina. Para quem um ouvinte ter uma ideia, o pessoal, o telespectador, fica na área central de Osório, próximo do José do Patrocínio e próximo também do Pombal, que são os edifícios antigos construídos nos anos 70, que ficou conhecido como Pombal. Né? Sim, como Pombal. Um pouquinho da história de Osório. E a rádio fica bem próxima aqui. Estamos aqui bem fácil de achar. Estamos aqui nesse endereço há 15 anos já. 15 anos já? Sim, 15 anos. Não, e um estúdio muito bonito, gente, muito bem organizado aí. E quem puder vir conhecer o estúdio aí. Isso até esses dias a gente estava conversando com as professoras aí, que nós temos que incentivar os nossos alunos a um pouco conhecer uma rádio. Esses dias nós estávamos lá nos estúdios da TV, cheio de alunos que estão fazendo terminando o segundo grau, e eles foram conhecer a televisão, ver
como é que funciona. Sim. Eles imaginavam uma coisa, hoje não existe mais tanta aquelas aparelhagem, aquelas câmeras grandes. Tanto é que nós gravamos hoje com o smartphone, a gente grava, faz inúmeros programas aí, né? E a qualidade é boa também. E a qualidade, né? O som é bom, né? O que importa é chegar o áudio bom e a imagem, boa, né? De uma qualidade. Né? E eu quero encerrar o programa por aqui, agradecendo esse parceirão, esse amigo aí, que é o Rodrigo Calderon, gente. Tu é professor também, né, Rodrigo? Sim, sou professor. Professor do quê? Eu sou pedagogo, né? E tenho uma especialização, 2 especializações, na verdade, em neuropsicopedagogia, né? Que estuda um campo antes da psicopedagogia, né? Estuda muito a questão de problemas congênitos que acontece com as crianças na fase escolar, né? E o neuro também ajuda, diminui um pouco o sofrimento, tanto dos familiares e como da própria criança também, que está em idade escolar, né? Sim. E depois em gestão, supervisão e orientação escolar. Muito legal, especialista nessa área. Parabéns, Rodrigo. Eu agradeço. Te desejo, continue tendo sucesso aí no teu programa aí. A gente vai conversando aí daqui a um pouco fazemos alguma parceria futuramente aí, Rodrigo. Vamos contratar antes. Peso de ouro, né? A gente já conversou antes aí, a gente de repente fazer alguma parceria, um programa junto aí, é bacana. Eu tenho ideias, o Rodrigo tem outras. E eu não descarto essa possibilidade de daqui um pouco, né, fazer alguma coisa diferente na rádio. O telespectador e os ouvintes, eles são carentes de programas bons que levam conforto para as pessoas no final de tarde, por exemplo, né? Perfeito. Fazer um relato de tudo que aconteceu durante o dia, né? Sim. Simplesmente dar um release, né? Aconteceu isso desde as 8 desde as 7 da manhã até o horário do programa. Rodrigo, muito obrigado por me dar essa oportunidade de conversar contigo e agradecer aí a nossa audiência, pessoal. Vocês que nos seguem nas nossas redes sociais, vocês que estão lá no canal no YouTube e vocês que aí principalmente esse pessoal de Paraná, que nós estamos com uma audiência muito boa. Itapema, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Vocês estão dando um show de bola com o nosso programa aí, os comentários que vêm de lá, já chegam até nós. E eu fico muito feliz em poder compartilhar conteúdos digitais e informações através do programa Atualidade com Marcos Figueiró, que vai ao ar todos os sábados aqui na nossa rede litoral de televisão. E nós ficamos por aqui. Vem aí um outro programa, campeão de audiência também, e vocês seguem na nossa programação aí. Até o próximo sábado, se Deus quiser, e fique com Deus. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Atualidade com Marcos Figueiró.